Fala galera, tudo bom com vocês? E hoje vamos dar continuidade à nossa série de Mirai Nikki, valeu de verdade por quem está acompanhando a série. E sem enrolação, bora pra história. E o volume começa com um cara estranho falando que o fato que eles já serão mortos já foi decidido. E ele tá falando para o Yuki, ele fala que ele está tremendo e é tão bonitinho. E 10 horas atrás mostra o Yuki acordando e as aulas recomeçaram. Isso significa fazer novos amigos, igual a comissão sem amigos. E a Yuno está em sala diferente, então mostra ele indo pra escola e a Yuno seguindo ele. E já fazem 2 semanas desde aquilo com o Reisuke, e a Yuno acidentalmente feriu a mãe dele enquanto perseguiu o Reisuke, e depois disso ele sumiu. Embora nada pareça errado, nota-se que faltou algo no acontecimento, e assim eles deixaram para o curso as explicações. Então ele olha para o celular e a Yuno chama a atenção dele, fala que é melhor ele não usar o celular, pois pode ter usuários na escola, e o Yuki fala que não vai usar. E no outro lado da rua aparece alguém misterioso. Então ele vai pra sala e o Sakurami fala com ele. E foi ele que traiu o Yuki. E ele fala para o Yuki que ele é um perdedor, mas chega a Hinata, bate na cabeça dele e depois apresenta a Mao. E a Hinata vai ajudar o Yuki a levantar. Quando ele ia levantar, Yuki abaixa a bermuda da Hinata. E a aula continua normal, o professor coloca o aviso no quadro que está tendo casos de violência e quando estiverem voltando para casa era para se agrupar com os outros alunos. E a Hinata fala que as pessoas foram comidas e o corpo não estava completamente em sua forma, estava retorcido. E parece que tinha marcas de dente. E a Mao fala que o Akishi ele deve saber de alguma coisa. E a aula acaba. E a Yuno está esperando ele na frente da escola, mas Yuki está com um grupinho de amigos dele. E eles foram para a cena do crime, foram investigar, eles estão se divertindo e a Yuno fica distante. Ele escreve morra no chão. Depois a Hinata e Yuno ficam sozinhos e ele pergunta para ela do porquê ela está o tratando assim. Ela fala que eles são amigos. E o Yuki cora. E a Hinata se separa do grupo e fala que eles são lentos demais. E se eles foram altos, eles vão ter um monte de cenas boas. Mas aparece um bicho rosnando e depois vários bichos rosnando. E ela é atacada. O celular do Yuki toca e o futuro muda. E ele se pergunta onde está a Hinata. E no celular do Yuki está na frente da rampa, encontra o cadáver da Hinata. Quando ele chega, vê o braço e o corpo dela e vários cachorros. E depois aparece o Akisa e ele fala que está para ajudar. E desde que eles entraram no parque, o fato que eles serão mortos já foi decidido. E se o sol se pôr, não haverá possibilidade de uma perfeita fuga. E o Yuki está tremendo e é tão bonitinho. Ele fala para o Yuki não se preocupar. E ele é Akishi Aro, o amigo dele. E aqui se fala, embora ele tenha um monte de perguntas nesse momento, eles deveriam escapar. E os cachorros começam a ficar perto deles. Lá na frente tem uma torre de vigia e todo mundo vai correr. Até lá primeiro, e então eles correm. E o Yuki vê o corpo da Hinata e grita. Depois mostra um cara estranho e ele começa a alimentar o cachorro. E depois alimenta vários cachorros. Ele fala que a batalha já começou. E o fato que ele já jogou fora o diário e seus cachorrinhos. E se aquela pessoa não trabalhar duro. E mostra o grupo do Yuki entrando na torre de vigia. E os cachorros estão em volta dela. E o Akishi se apresenta de novo. E nos últimos dias ele estava seguindo o Yuki e o investigando. E ele vai falar sobre o mundo dele. O mundo dos assassinatos em série, bombardeios e a alma cata. E tudo estava relacionado a ele. E que o Yuki está escondendo algo. E o Yuki fica apreensivo e o Akishi fala que não estava dizendo que o Yuki fez algo ruim. E os cachorros começam a atacar e o Akisa fala que não importa como olhe, eles estão aqui por causa do Yuki. E a Yuno dá uma ideia de trancar todo mundo e os dois escaparem. E não podem confiar neles. Então o Yuki olha para o celular e começa a guiar todo mundo. Então ele grita para todo mundo escutar e o Yuki fala que tem o poder de prever o futuro. E o Sakurami fala para o Yuki parar com as piadas, mas a Akisa pega uma moeda e fala para o Yuki adivinhar. O lado é cara ou coroa. O Yuki fala é cara e ele acerta. Faz uma vez e ele acerta novamente. Então a Akisa confia plenamente no Yuki. Então o Yuki começa a guiar todo mundo novamente. E às 18h48 os cachorros decidem e vão embora. Então tá tudo tranquilo. E a Momo sorri, fica na frente do Yuki, depois vai pra trás dele e agarra o pulso dele. E fala que certamente a mana é tão poderosa. E a Yuno vai pra cima dela. E fala pra Yuno não se mexer. E alguém fala, isso foi realmente inesperado. E Yuki falou o segredo tão facilmente. Isso é uma surpresa. E a Hinata. E ela pede desculpas para o Yuki. E alguém está falando sobre o poder de visão e esse é um jogo de sobrevivência. E o cara fala certo. Ele fala que o diário dele registra as condições dos cachorros dele. E o diário de criação. E ele fala para Hinata que é um criminoso, ele matou pessoas que suspeitou que são os donos. E a mente dele foi desordenada pelos cães. Ele traiu a esposa e a filha. E isso ele se arrepende, ele queria desfazer a merda que ele fez. E a Hinata fala que enquanto ela estiver do lado dele, ainda há esperanças. E o cara fala que não. Ele está sendo perseguido. E é o Akishi. E a Hinata fala que vai pensar em algo. E o cara fala que a Hinata é ingênua e humanos continuam sendo pior que cães. E a Hinata fala que tem que pensar em algo. E volta para o presente, a Hinata fala para ninguém se mover. E ela não pode garantir a vida do Amano se ele estiver se mexendo. Então elas confiscam o diário do Yuki e a Hinata fala que o Yuki não era alvo dela. E ela tem apenas uma meta. O diário que a Akishi carrega. E ele fala que ele pode dar o diário para ela, mas só se ela ganhar uma aposta. Esquerda ou direita. O lado dele está o diário dele e da Yuno. Do lado dela está o Yuki e o diário dele. Então ela pensa que vai ser um jogo fácil, pois ela está com o diário do Yuki. Então o jogo começa e no primeiro jogo ela acerta. Yuki olha no celular da Hinata e vê que aqui se perderá, e o lado dessa vez será o direito.
Yuno pega um estilete, mas Yuki para e fala pra ela seguir as regras e pisca com o lado direito, então Hinata joga a moeda. E Yuki está apreensivo, e aqui se fala que o diário dele já previu tudo, e ele fala esquerda, e ele acerta, e todo mundo pergunta como ele fez isso. Então, ela devolve Yuki, e aí Yuno vai pra cima do Akise, e ela pergunta que número ele é. E ela pega o diário dele e não tem escrito nada. Então ele não é o dono, e Akise ri muito alto, e ele fala que foi interessante o jogo que ele começou e que ganhou por sorte. Então ele levanta e derruba Yuno facilmente e vão continuar o jogo. E agora ele vai colocar a própria vida como ficha. E as condições do jogo continuam inalteradas. E o que pergunta como uma pessoa normal pode superar alguém com poder de previsão. E aqui se fala que a habilidade para perder e a habilidade para ganhar é ele que vai decidir tudo. E Yuki fica tenso, pois se o jogo continuar assim, eles não vão conseguir recuperar o diário. A Momo fala que é necessário continuar apostando com eles. Vai estar tudo bem se o matar, se livrar dos diários, mas Hinata fala que perdeu só porque não fez como estava no diário, e ela não vai ser enganada pelo Akise novamente. Então Akise faz um plano com a Yuno, e ela acha um plano bom, mas ela ainda desconfia dele, e ele fala que gosta do Yuki, além do ponto de ser apenas amizade. Então Akise agarra o Yuki e a Yuno fica com vergonha. Então eles vão para o último round, e se Akise ganhar, ela vai devolver o diário do Yuki. Mas se eles perderem, eles vão virar comida dos cães. O Yuki propõe um acordo. Se eles vencerem, todo mundo volta para casa. E a Momo fala que se continuar assim, eles estariam deixando um ponto fraco. Se eles forem embora, vão se tornar testemunhas. E a Hinata fala que não importa e ela sempre teve um ponto fraco desde o começo. Então começa o segundo jogo. E o diário está marcado que a Kissy está errada, e ela está confiante. Aqui se fala que Yuki sempre pensou que ela estava morta e mesmo assim ela o enganou completamente com um corpo falso. Então isso significa que as previsões do diário do Yuki sempre irá mostrar as previsões incompreendidas. E aqui se fala que é do lado direito. Ele acerta, mas ele fala que a resposta era direita, então ele respondeu errado. Yuki se desespera e a Yuno o desmaia. E aqui se fala que desse jeito Yuki vai acreditar que a Kissy realmente perdeu o jogo. Yuki acreditou que foi uma informação falsa e no fim não importa se ele perdeu ou não. Então ele mandou a mensagem que ele perdeu, então a previsão vai continuar como está. E aqui se fala que, relativamente falando, o plano de lado dele não tem o poder da previsão. Então se tornou algo como apenas 50% de chance de estar certo. E isso é puro jogo de azar. Então a Hinata perdeu. Então Momo saca a faca e vai pra cima da Hinata. Mas a Yuno para a Momo e esfaqueia a Momo. E a Hinata dá um tapa e fala para ficar longe, o celular sai voando. Então a Hinata manda os cachorros atacar os outros. Então o grupo do Yuki começa a correr, então o Yuki olha no celular e está escrito que a Hinata acredita que a Momo está morta e eles estão fora de controle. E com raiva. E o Kouzoka foi perseguido por um grupo de cães e depois mordido até morrer. Aqui se foi cercado por um grupo de cães e desapareceu. E o Yuki fala o futuro que eu quero e transferência do diário. Então flashback, o Kurusu fala que o 10º propôs uma coisa destas, mas foi rejeitado. E Deus não permitiria um truque desses para sair do jogo. E Yuki pergunta do porquê o 10º escolheu isso. E o Kurusu fala que ele estaria sendo perseguido e se esse diário fosse usado por uma pessoa irrelacionada, não seria estranho se acontecesse algo absurdo. E isso é realmente perigoso. Então Yuki lembra da Hinata falando que eles são amigos e fala para os outros escaparem primeiro. Ele vai buscar a Hinata. E aí um fala para ele não ir. E ele tem um olhar estranho. E Yuki fala que de acordo com a previsão dele, em 22 minutos os cachorros vão alcançar eles e vão matar todos. E aqui se fala que os 3 vão ser a isca para os cachorros. E ele pode dar essa chance para salvar a Hinata e mudar o futuro. E aí Yuno aceita facilmente, ela fala que se seguir por esse caminho, ele será capaz de evitar os cachorros. E quando começa o plano, a Yuno vai à direção do Yuki e a Yuno fala que não há razão para salvar aquela garota. Ele conheceu ela hoje e ela era uma completa estranha. E se ele precisar arriscar a vida por alguém assim, então ele não precisa de nenhum amigo. Então ele se lembra de quando era sozinho e ele fala que não quer ser mais daquele jeito. E a Yuno fala que tem que fazer. O Yuki se assusta e a Yuno mata um cachorro que ia atacar Yuki. E os dois se escondem. A Yuno fala que ele só precisa dela. E Yuki pergunta do porquê ela está se metendo no caminho dele para ele fazer amigos. Então mostra a Hinata sozinha na escada e vê no celular que os cachorros perderam de vista o Yuki e a Yuno. E tem um flashback lá no parque de diversões e ela não quer ir embora. E a mãe fala para eles irem embora e ela começa a chorar pedindo para alguém a salvar ela. E a Yuno fala que ele deve deixar todos morrerem. E o Yuki fala que vai salvar eles. E a Yuno fala que os cachorros vão achar ele. E o Yuki fala que gosta da Hinata e é divertido falar com o Momo. E a Yuno fala que elas tentaram matar você. E o Yuki fala que aqui isso é legal e não liga para o Kouzoka, mas ele vai ser amigo de todos. Se ele encontra a Hinata, a Yuno vai pra cima da Hinata. E a Yuno fala para a Hinata parar nos ataques. Ela para. E a Yuno fala para a Hinata dar o diário. Senão vai matar ela. E o Yuki pergunta do porquê ela continua tentando parar de fazer amigo. Fala porque se o Yuki tentar abrir o amigo dela, ele pode se apaixonar por ela. E ela tem que matá-la. E os outros dois chegam e a Yuno fala para ninguém se aproximar. Vai matar qualquer um que se aproximar. E todos estão tentando roubar o Yuki dela. E o Yuki fala que a Yuno não é amiga dela. E ela apresenta a Yuno como namorada dele. Ele fala que é uma apresentação romântica, a Hinata fala que ele é realmente corajoso. E o Yuki fala que ela tem um final feliz, dia 28 de julho. Ela precisa aceitar todos como amiga e ela precisa se desculpar com a Momo e se comportar como uma namorada.
E ela fala que sim e solta a Hinata. E o Yuki fala pra ele irem pra casa. E o Yuki pergunta o que ele vai fazer e ele sente que contou uma mentira que nunca vai poder voltar atrás. E do lado, um cachorro com uma coleira fala que a Hinata fez bem. E foi ele que cometeu esse erro. Quão longe ele foi. E a Hinata fala que está tudo bem, pai. Você pode voltar no tempo e refazer. O pai fala que estava dizendo aquilo foi uma mentira. E ela é tão fácil de enganar e ela é pior que um cachorro. E ela não pode se tornar uma pessoa ruim como ele. E aqui se fala que chamou a ambulância. E a coleira fala novamente que o pai dela não é uma única pessoa ruim. É para ela ficar atenta, especialmente das pessoas que têm uma cara simpática, certo? Quarto. E aparece o curso com uma arma apontada na cabeça dele. E tem um tiro. E com isso terminamos mais o volume. E esse de longe foi o melhor até agora. Esse jogo foi inteligente e não tratou o leitor como burro. E o plot do Akise não ter um diário me enganou de verdade. E o Akise é um personagem que pensa antes de fazer algo neste mangá. O personagem é realmente interessante e intrigante do porquê ele está investigando o Yuki. Será que ele trabalha com Deus ou alguma coisa? Bom, ele é só mais um detetive que vê mistérios que vou resolver agora. Então é uma coisa, o Yuki parou de ser passivo e agiu um pouco. Ele tem agora opinião e foi até o final com seus ideais. Legal. Mas assim, a Yuno foi muito nojenta. E ela não precisava existir, tá ligado? Mas o mangá tem que vender, né? Porque se não tivesse ela, não duraria tipo uns 3 volumes, tá ligado? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se curtirem, deixa o like, compartilhe se puder. E se cuida, galerinha.